No último dia 23/6, os profissionais de engenharia, os químicos, os arquitetos, os agrônomos e os veterinários tomaram um duro golpe do governo federal e da Câmara Federal. Foi aprovado na Câmara a medida provisória do governo federal, a medida provisória 1040/2021, que entre vários artigos, uma delas revoga a lei número 4.950 de 1966, que define o salário mínimo profissional para essas categorias. A revogação sumária dessa lei é um duro golpe para a classe dos engenheiros, dos arquitetos, dos químicos, dos agrônomos e dos veterinários. O CREA de Santa Catarina já se manifestou, está repudiando esta medida provisória que está indo ao Senado, então vai fazer uma manifestação, todo o Brasil está se mobilizando para. Nós temos outras categorias profissionais que têm pisos salariais, entre elas os professores, nós temos que pensar numa elevação do piso salarial e não da eliminação da Lei 11.738 de 2008, que vai ser o próximo caminho, vereadora Mary. Vai ser o próximo caminho, se já estão se revogando leis que criam pisos salariais. Nós aprovamos uma lei aqui onde define e apoia o projeto para os técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem, e os fisioterapeutas e outras categorias, nutricionistas, lutam para conquistar e tem projetos de lei tramitando lá no Congresso Nacional. Mas vamos lá, o que é o salário mínimo? O salário mínimo nacional, ele foi instituído em 1940 pelo então presidente Getúlio Vargas, que trouxe o mínimo para subsistência, as necessidades básicas do ser humano. A pirâmide Maslow, ela define que essa pirâmide ela começa pelas necessidades fisiológicas, depois segurança social, estima e a autorrealização. Pesquisa do DIEESE define que o salário mínimo hoje ele deveria estar em 5.330 para que a gente conseguisse, cada trabalhador, conseguir estar nas necessidades básicas. Não estamos definindo questão de investimento. A lei que define o salário mínimo do profissional de engenharia, ela define que o profissional de 6 horas ele tem que receber no mínimo 6 salários mínimos, que dá pouco mais do que os 5.330 para garantia das necessidades básicas. Outra pesquisa apontada nessa semana define que essa medida provisória virando lei, hoje ela já é força de lei, mas ela sendo aprovada no Senado, os profissionais de engenharia eles perderão mais de 71% da sua renda nos dias de hoje. Isto, infelizmente, é uma vergonha nacional, se assim for feito. Mandei uma mensagem para o WhatsApp do senador Dário Berger, questionando, perguntando e pedindo a ele o apoio para que ele, dentro do Senado, possa retirar esta emenda que foi colocada. Apresentarei aqui um pedido, uma moção de repúdio, estivemos em conversas, uma moção de repúdio a esta eliminação do salário mínimo da categoria, porque se o caminho for esse, a porteira vai ser aberta, vereadora Mary. Todas as outras categorias preservadas, elas serão também assim atacadas. Nós estaremos no caminho de eliminar no futuro a definição do salário mínimo nacional, porque este é o caminho da tão sonhada liberdade geral para a produção e para a classe empresarial. Acredito que não. Acredito que não. Quando você define o básico para um trabalhador, você define aquilo que é necessário para o sustento de uma família. Uma família com recursos para ser sustentada, nós temos condições sim de garantir o desenvolvimento de uma cidade, o desenvolvimento de uma população. Quem observou aí há menos de uma semana, em Miami desabou um prédio, 58 apartamentos, tem mais de 200 e poucas pessoas soterradas nos escombros. De quem é a responsabilidade por aquela construção? Quem vai ser autuado? O engenheiro que fez o projeto, o calculista, é a pessoa física daquele executor. Não é a empresa, não é mais ninguém. Então o profissional de engenharia, sim, ele tem responsabilidade técnica, ele é requisitado, e aí você está fazendo uma afronta na Constituição Federal, que a Constituição Federal, no artigo 7º, ela garante os direitos, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade de cada trabalho, de cada atividade profissional. Não a revogação da Lei 4.950. Muito obrigado.